Muito bem. Então, boa noite a todos. Eu sou Luiz Fernando Funchal, atualmente eu estou como diretor científico da Regional Santa Catarina no nosso biênio 2021 e 2022, que é a presidência do Dr. Henrique Eisenberg, que está presente aqui conosco. Eu já vou passar até a palavra do Dr. Henrique Eisenberg para a gente poder começar essa reunião científica, o módulo do PE, que vai ser comandado pelo Dr. Pedro Canão. Então, Dr. Henrique, boa noite aí. Sua palavra. Boa noite, Funchal. Boa noite, demais colegas aí do PE. Fico muito feliz em escutar que o Congresso SUBRA teve um grande êxito. Essa atividade científica é a continuação da nossa ciência aqui na nossa SBOT Regional Santa Catarina, cujo diretor científico, em virtude da pandemia e em virtude das novas mudanças de paradigmas, a gente iniciou, então, todo um programa científico através de cursos de educação continuada para o especialista e também a atividade científica da regional com temas mais gerais. Então, vocês do PE sejam todos bem-vindos, tenham um ótimo curso aí na condução do Pedro, e todos os colegas aí do PE, sintam-se à vontade, esse curso é de vocês. Um grande abraço a todos, devolvo a palavra ao Funchal aí para comandar. Então, antes de eu passar a palavra para você, Pedro, que vai comandar a reunião aí, vamos tirar uma foto, como a gente sempre faz, né? Quem quiser abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto de registro e documentação. Aqueles que quiserem abrir a câmera e saber que essa reunião depois ela é baixada na plataforma do YouTube, né, da SBOT Santa Catarina, e aí vocês que vão dar aula, vão participar, se quiserem baixar depois, fica à vontade ali pelo YouTube. Então, alguns segundos para todo mundo abrir, olhando para a câmera, por favor. Perfeito. Então tá, pessoal, uma boa noite a todos, uma boa reunião. Vamos ficar aí aguardando aí vocês. Pedro, é com você. Bem, boa noite a todos, mais uma vez. Agradecer a oportunidade ao Dr. Funchal para hoje estar conduzindo aqui a reunião da SBOT Santa Catarina. Vamos falar sobre patologias do tendão de Aquiles. E eu convidei o meu amigo e colega, Dr. Eduardo Pedrini Cruz, que é membro do Serviço de Ortopedia da Santa Casa de Porto Alegre, onde eu fiz a minha residência básica de ortopedia, em que eu tive o prazer de tê-lo como meu R1 e dei bastante chibatada nele, por isso que ele virou um guri bom e está aí hoje, né? Então, é isso, né? Espero que a gente seja bastante proveitoso para todos. E vamos lá, vamos aproveitar aí o que o Dr. Eduardo tem para compartilhar de conhecimento agora, e depois eu vou passar uns casos para a gente discutir condutas e ver as evoluções, tá bem? Eduardo, fica à vontade aí, pode começar assim que você estiver preparado aí. Então, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. O Pedro Canão foi um dos que me abriram portas aqui no Sul, né, quando eu voltei do R4 com o Demore, né? Então eu sou muito grato. Fiz uma parceria boa com ele no início aqui, né? Aprendi muito, cirurgia do pé e tornozelo, e geralmente quando tu sai do R4 tu ainda não está preparado, né, para todas as patologias que a especialidade exige da gente, né? A gente vai adquirindo isso, né, experiência ao longo do tempo, né? Então, eu tentei fazer uma aula bem enxugada, assim, com alguns aspectos mais interessantes, né, sobre a patologia do tendão de Aquiles. Hoje se tem muita discussão sobre tratamento conservador e cirúrgico, e lembrar ali que Aquiles, né, tem toda uma mitologia por trás, né? Um guerreiro forte, né, praticamente invencível em batalha, que acabou sendo derrotado por uma questão de tendão de Aquiles, né? Perdeu toda a sua força, né? O tendão de Aquiles está no compartimento posterior superficial, junto com solear, poplíteo, né? O gastrocnêmio, solear fazendo trigêmeos, né? O tríceps sural e o plantar delgado. No compartimento posterior tem o nervo sural e o nervo safeno. A inervação do gastrocnêmico se dá a inversão motora pelo nervo tibial, e ele também dá ramos sensitivos
cutâneos, e o nervo sural é praticamente um nervo sensitivo. Aqui na figura a gente vê os ramos de S1 e S2, a compressão da raiz de S1 é que vai dar a perda do reflexo do tendão de Aquiles. A parte do gastrocnêmico medial e lateral, eles têm a origem lá do fêmur distal. O solear, ele tem a origem na tíbia proximal e fíbula proximal. Então, assim, olhando de frente para o músculo solear, a gente vê que ele tem um ângulo de penetração no tendão de Aquiles de maneira diferente que o gastrocnêmio. A gente também consegue ver que a musculatura do solear vai até uma porção mais distal do tendão de Aquiles. O gastrocnêmico lateral, ele já tem uma porção muscular menor que o medial. O Aquiles, ele tem essa composição hierárquica, né, de fascículos, fibras e fibrilas. Ele é composto principalmente pelo colágeno tipo 1 e elastina, e ele tem essa característica de não ter uma bainha sinovial ao redor do tendão de Aquiles. Ele tem um paratendão, que é uma estrutura areolar, que permite o deslizamento do tendão de Aquiles. É uma estrutura altamente vascularizada. O comprimento do tendão de Aquiles é em torno de 15 centímetros. A gente sabe que na atividade física, na corrida, ele pode suportar até mais do que 10 vezes o peso corporal. E a principal função dele é a flexão plantar do pé. O compartimento profundo e os tubulares vão corresponder aí a 30% da força, né? Ele tem uma função também de controle e modulação de velocidade, controle de equilíbrio na marcha e controle de velocidade. O músculo solear, ele é composto basicamente pelos fibras musculares do tipo 1, de contração lenta, de alta resistência à fadiga. É um músculo que está relacionado à questão postural de equilíbrio. A flexão plantar é a principal função. Ele também é conhecido como a bomba vascular periférica. Em contraste, o gastrocnêmio, ele tem um poder de flexão plantar mais dinâmico relacionado a esporte, né, a corrida e ao salto. Ele é um fibra de contração do tipo 2, né, de movimento rápido. A força do músculo solear é em torno de 2 vezes a força do gastrocnêmio, e no gastrocnêmio, o gastrocnêmio medial, ele fornece em torno de 70% da força, né? E acaba sendo envolvido em patologias como a fasciite plantar, né? Então, o que tem de importante, assim, de diferença entre a parte do gastrocnêmio e da parte do músculo solear é que eles diferem nas suas fibras, do tipo de contração, o comprimento da musculatura deles, o comprimento do fascículo e o ângulo de penação, que é o ângulo em que a musculatura encontra o tendão. Às vezes, mais inclinado, tem uma força de tração maior no tendão. Em relação à biomecânica do tendão de Aquiles, em 53, o Arantes e o Vilador deram essa ideia, né, do funcionamento do Aquiles calcâneo plantar como sistema funcional único. E essa hipótese eles utilizaram da ontogenia e filogenia do tendão de Aquiles. Então, o tendão de Aquiles acaba passando pela parte posterior do calcâneo, mas ele emite fibras, né, pela face plantar e vai se inserir lá nos flexores curtos do pé, na metatarsofalangiana. E olhando aqui o trabeculado ósseo, né, ele segue uma orientação do tendão de Aquiles para a face plantar. Se a gente fosse fazer um corte aqui, o aspecto ósseo seria parecido
né, com o osso sesamoide ou com a patela. Aqui é a região da metatarsofalangiana, que vai se inserir lá a fascia plantar. Na visão ontogênica, então, tu tem uma continuidade do tendão de Aquiles pela a ponerose plantar, né, por espécie histológica, né, e essas fibras acabam tendo então essa conexão pelo pericôndrio. Na visão filogenética, existem alguns animais que têm essa musculatura que vai, né, do fêmur para os metatarsos. Então, teria esse reforço que o tendão, na verdade, seria um único, né, indo do fêmur para os metatarsos, e que acabou sendo dividido assim no tendão de Aquiles, que vai do fêmur até o calcâneo, e a parte da fáscia plantar, que vai do calcâneo para os metatarsos. Esse artigo eu acho interessante mostrar pela qualidade da imagem. A gente pode ver que na tomografia o trabeculado ósseo ele tem uma orientação junto com a tração das fibras, diferente de todo o resto do calcâneo. E essa imagem aqui em amarelo à esquerda, a gente consegue ver a conexão de todo esse sistema. Isso também acaba resultando naquele mecanismo de catapulta e molas, né, de spring do tendão. Quando está em movimento de aceleração, tem um gasto maior de energia da musculatura. Quando tu está na corrida com ritmo, né, com uma velocidade constante, tu tem um mecanismo de mola sendo usado, que tu mantém assim, um gasto de energia menor na parte muscular. A gente sabe que é importante também a questão da vascularização do tendão de Aquiles. Ela é feita pela artéria tibial posterior e artéria fibular, justamente na região entre 2 a 6 centímetros da inserção do tendão de Aquiles. Tu tem uma maior contribuição da artéria fibular, e isso gera uma zona de hipovascularização suscetível a lesões, né, e a ruptura. Nesse corte axial, o transverso do tendão de Aquiles, em torno ali de 4 centímetros da inserção do tendão de Aquiles, a gente vê que tem uma penetração, né, de arteríolas menor do que nas outras regiões. Outro aspecto importante do tríceps sural é a questão da rotação das fibras. Na figura ali, a gente pode ver que o gastrocnêmio medial ele acaba tendo uma rotação, ele vai de medial para lateral. O gastrocnêmio lateral ele vai para uma porção mais anterior na inserção do calcâneo, e o solear também faz uma rotação um pouco menor e mais central. Então, olhando aqui uma perna no tendão de Aquiles do lado esquerdo, o número 1, o número 2 é o gastrocnêmio medial, né? Ele vai de medial para lateral, fazendo uma rotação. O número 3 ali seria a porção da cabeça lateral do gastrocnêmio, e o número 4 seria a porção central do solear, que também sofre rotação. A princípio, essa função de rotação e essa diferenciação em subgrupos é uma maneira de preservar o tendão de Aquiles para não ter ruptura, esse movimento independente dessas 3 estruturas. Olhando de posterior para anterior, uma perna, o lado esquerdo ele roda em sentido horário, e do lado direito ele tem uma rotação anti-horária. Se comenta muito que a rotação diminuiria a circulação local do tendão de Aquiles, e isso teria um fator de risco para ruptura. Tem alguns estudos interessantes que mostram que entre 15 a 45 graus talvez aumente a resistência do tendão.
Tu vê que na figura aqui, entre 0 e 45, tu tem a mesma chance de ruptura, só acima de 60 graus de rotação, que tu diminui a força do tendão. Então, talvez essa rotação também ajude na questão da ruptura do tendão de Aquiles. Mas ela contribui menos do que a área transversa do tendão e a rigidez do tendão de Aquiles. A gente sabe que nas tendinopatias acaba diminuindo o colágeno tipo 1 e aumentando o colágeno tipo 3. Ele tem menos resistência à tração, colágeno tipo 3. Isso aumenta o risco de ruptura. Com o envelhecimento também vai se perdendo o percentual dessas fibras de colágeno e elastina, aumentando as chances de ruptura. Na lesão do tendão de Aquiles, né, ela é dividida em 3 fases. Na primeira semana é a fase inflamatória. Entre 2 a 3 semanas, tu tem a fase proliferativa, e a qual tu aumenta o tamanho do tendão, e apesar de ter uma característica de qualidade de colágeno menor, com esse aumento transverso da área, tu compensa essa composição mais frágil. E a partir da 8ª semana em diante, tu tem a fase de remodelação, que demora por um bom tempo. A gente sabe que o tendão ele estica até, no máximo, 4% do seu comprimento, né? Acima de 8% é que ocorre a ruptura. Um conceito que não é muito definido, mas a princípio, a pronação ou eversão do pé, tu aumenta a tensão da porção póstero-medial do tendão de Aquiles. Quando tu tem a inversão do pé, tu aumentaria a tensão e estresse do lado póstero-lateral. E isso tem relação com a marcha, né? Quando tu tem a rotação interna, abdução, eversão e dorsiflexão, tu tem um risco de aumentar a tensão ali no tendão de Aquiles. E poderia ser um risco para ruptura, né? A gente sabe que o encurtamento do tendão de Aquiles também está relacionado à ruptura. O teste de Silvercoe seria para ver o encurtamento do tendão de Aquiles, o componente do gastrocnêmio, que faz com o joelho em flexão, a dorsiflexão do tornozelo, geralmente ela é limitada. Já vi seu cabelo ferrar? Quando se faz a extensão do joelho, quando se faz a flexão do joelho, tu aumenta a dorsiflexão do tornozelo. Uma diferença de 13, a princípio, seria um teste positivo, né, do Silvercoe, seria um encurtamento da parte do gastrocnêmio. Isso fala também a favor dessa função independente das fibras do gastrocnêmio e do solear. Outro sinal seria o sinal de Maestro, numa posição, numa superfície inclinada. O paciente que tem encurtamento do Aquiles, ele não consegue se equilibrar. Ele acaba tendo que jogar o quadril para trás e o corpo para frente. A gente sabe que a ruptura do tendão de Aquiles ocorre em homens entre 30 a 50 anos, realizando atividade física. Chega a ser 12 vezes mais comum em homens. O paciente que rompe o tendão de Aquiles de um lado, ele tem mais chance de romper o contralateral. E, geralmente, eles não apresentam dor prévia à ruptura. O mecanismo de lesão, então, tu tem essa impulsão anterior do pé com o joelho em extensão, que está representado ali com o indivíduo jogando tênis. Tu tem uma dorsiflexão súbita inesperada, né? Seria a segunda figura. E a dorsiflexão violenta do pé seria a terceira figura. A queda com inflexão plantar faz a dorsiflexão e a ruptura do tendão de Aquiles. E o quarto tipo mecanismo seria um golpe direto no tendão contraído. Os fatores de risco, basicamente a gente falou de quase todos eles, né? São bem conhecidos, como
var e valgo do retropé, encurtamento do tendão de Aquiles, a questão de má circulação na região entre 2 a 6 centímetros da inserção do tendão de Aquiles, e principalmente ali os atletas recreacionais, de finais de semana. O teste para detectar a lesão do tendão de Aquiles, mais conhecido é o teste de espremer a panturrilha, né? Foi primeiramente descrito por Simmons e popularizada pelo Thompson, né? E o Thompson seria o paciente ajoelhado, com o pé para fora da cadeira, faz a compressão da panturrilha e no lado que tem a ruptura, a flexão plantar está ausente. E esse seria o teste positivo, né? O Calf Skills Test seria com o paciente deitado na maca e o teste de Matlab seria com o paciente com flexão do joelho. Lembrando também que tem o teste de O'Brien descrito, se coloca uma agulha a 10 centímetros proximal da inserção do tendão de Aquiles e se movimenta o pé. E aí se vê se tem movimento da agulha. E o outro teste é o teste de Copeland, que se faz com o uso de aparelho de pressão, né? E se coloca uma pressão de 100 e vê se tem a flexão plantar. 2 ou mais testes desses já seriam patognomônico de ruptura de tendão de Aquiles. O tratamento, geralmente cirúrgico, ele é guiado pelos tipos, né? Tem a classificação de Marsh, que é bem conhecida por todos nós, né? Que varia ali com o tamanho do defeito da lesão do tendão de Aquiles. Existe a classificação de Quadra, que leva em consideração, talvez, aquelas lesões que ocorrem na tendinopatia não insercionais, que tu tem micro-rupturas, né? Que talvez seja essa a lesão do tipo 1. E o interessante é que ele define melhor o que é o defeito, né? E o defeito ele é encontrado após o desbridamento, né? Desbrida o tendão de Aquiles e precisa chegar até uma parte de tendão viável, né? E aí sim tu define o tamanho da lesão, que vai te guiar, né, na escolha do tratamento, né? Vai fazer tendinoplastia primária, alongamento ou transferência com reforço de tendão. E o que se discute muito hoje, eu acho bem interessante se discutir, é a questão da metodologia de estudo e sobre o que é significativo, o que não é, e o que o estudo está dizendo, né? Esse trabalho publicado agora, esse ano, é justamente para se discutir essa questão do tratamento conservador na ruptura do tendão de Aquiles. Ele chama a atenção que a ausência de evidência num estudo científico não é o mesmo que evidência de ausência, né? Então, a não diferença, estatisticamente, não quer dizer que não tenha diferença no dia a dia, né? E, geralmente, com o aumento do N, o aumento da amostra, tu vai acabar tendo a enxergar a diferença entre os grupos, né? Seria o grupo de tratamento conservador e cirúrgico, no caso, a reruptura do tendão de Aquiles. Ele comenta, o autor, né, do artigo, que essas interpretações são falaciosas, taxas de rerupturas iguais, reafirmado na maioria das revisões, né? E para ele isso tem sido usado de maneira errada, como prova que esse risco de ruptura não difere entre o tratamento conservador e cirúrgico. E ele comenta que essa baixa capacidade diferencial é devido a esse intervalo de confiança amplo, que é secundário à baixa incidência do evento, né? E o tamanho da amostra pequeno. Ele comenta assim que ele considera que apenas 2 ensaios clínicos randomizados foram feitos, né, calculados com metodologia adequada.
E eu acho também que a re-ruptura é só um tipo de complicação que envolve as patologias, né, do tendão de Aquiles, né? A atrofia muscular e a perda funcional, ela também precisa ser considerada, né? Não é só a re-ruptura que seria a única complicação das lesões do tendão de Aquiles. Esse estudo aqui com ressonância, avaliando o tratamento conservador das rupturas do tendão de Aquiles, eles viram que o tratamento conservador aumenta a atrofia muscular em comparação aos pacientes que realizavam o tratamento cirúrgico, utilizando o mesmo protocolo de reabilitação funcional. O comprimento médio do tendão de Aquiles foi em torno de 20 milímetros mais longo no tratamento conservador, e os pacientes que fizeram o tratamento cirúrgico apresentaram uma força muscular de 10 a 18% maior. Esse outro estudo mostrou que mesmo após a cirurgia há uma atrofia muscular significativa, e isso impacta direto nos scores, na questão da função do paciente, né? Esse outro estudo foi feito em ressonância da parte lesada e da parte da perna contralateral sem lesão, e eles viram que também o aumento do tendão de Aquiles foi associado aumento do comprimento do tendão de Aquiles, né, ele ficar alongado, foi associado a uma perda de volume muscular da perna, também com perda de força de flexão plantar, mesmo após a cirurgia, ou seja, deixar o tendão alongado provavelmente vai impactar no desfecho final. Essa perda de força também, eles viram que ela é parcialmente compensada com a hipertrofia do flexor longo do hálux, a musculatura provavelmente ali do compartimento profundo acaba tentando suprir, né, essa falta de força, e que essa perda de força ela persiste, né, a longo prazo, mesmo com o tratamento cirúrgico, mas menos do que no tratamento conservador, né, porque uma perda de atrofia muscular maior que o tratamento conservador. E a hipertrofia do flexor longo do hálux na ressonância, ela também está sendo relacionada com as tendinopatias do Aquiles. E nesse caso aqui, nesse artigo, ele mostra aqui o paciente à esquerda e um outro paciente com uma atrofia bem grande do gastrocnêmico, bem grande do tríceps fissural e uma hipertrofia grande do flexor longo do hálux, fazendo um efeito de compensação, né? Eles, nesse estudo, chegaram a uma avaliação que uma razão entre o diâmetro do flexor longo do hálux com o tendão de Aquiles poderia ser um indicativo aí de diagnóstico de tendinopatia do Aquiles, né? Ou como uma hipofunção do tendão de Aquiles. A gente sabe ali, lembrando do slide lá inicial da mitologia, né, as rupturas do tendão de Aquiles, elas são muito ruins para o atleta, né? Eu deixei que a palavra devastadora é o que está nesse artigo de revisão. Em torno de 70% acabam retornando à atividade física, mas com algum risco de perda de desempenho, né, na pós-lesão. Então, eles chegam à conclusão que o tendão de Aquiles, para recuperar força e massa muscular, demora, né? Isso aí, às vezes, vai mais do que eles 6 meses, 8 meses de recuperação. Em relação a tratamento cirúrgico, aquela máxima, não basta cicatrizar, precisa deslizar. A gente sabe ali que deixar gap, né, que já foi comentado, tu vai enfraquecer a musculatura, tu vai perder função do Aquiles. E uma movimentação pequena, precoce, já ajuda a prevenir nas aderências. Geralmente, o tipo de sutura ela vai ser do grupo 2, né?
no tendão de Aquiles. Existem diversos tipos de sutura do tendão de Aquiles. Acredito que a mais utilizada acaba sendo o Krakow, que é parecido com a letra F, né, do Kessler modificado. Entretanto, o Krakow tem mais passadas dentro do tendão. A gente sabe também, em relação ao fio ideal, tem muita discussão, né? Os monofilamentares têm um risco menor de infecção. O multifilamentar ele tem já um bom manuseio, ele é mais maleável e ele tem aquela questão de estudar o ponto e ele fica, né? Ele tem memória o ponto. Em relação aos reforços musculares, o reforço na cirurgia da ruptura aguda do tendão de Aquiles pode ser feito com fibular curto, com plantar delgado, pode ser feito um flap do próprio tendão, né, que chama de turn down. A liberação do fibular curto pode ser feito de maneira percutânea. Assim, pode ser feito também pela técnica percutânea a cirurgia da ruptura do tendão de Aquiles agudo. Existe a técnica artroscópica para reconstrução percutânea do tendão de Aquiles. Existe cirurgias com aumento com enxerto livre de tendão, né? Enxerto semitendinoso. Também tem descrito no enxerto por via artroscópica reconstrução. Está descrito também a transferência do flexor longo por via artroscópica. Mesmo processo que se faz na via aberta, né? O objetivo final é chegar com uma flexão plantar, né? Com uma força de flexão plantar. Então, eu acredito que na lesão do tendão de Aquiles, tanto a indicação do tratamento cirúrgico quanto a reabilitação ela é fundamental. Existem alguns critérios em relação à dor do paciente que pode ir avançando na parte motora, na recuperação. São alguns sinais para evitar aquela lesão, né, no processo de recuperação. Existem diversas formas de realizar a reabilitação, né? As principais ali seriam o ganho de arco de movimento, o ganho de força muscular, de flexão plantar, treino de equilíbrio, né? E aí exercícios mais elaborados. Então, ganho de força muscular, alongamento, né? Exercícios de elevação monopodal, elevação com inclinação do plano, né? Exercício de contração excêntrica. E, por último, né, os exercícios de equilíbrio em salto e salto de distância. Eu acho que isso aí são importantes para ter um desfecho bom com o paciente, né? Turcanã, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês, assim, tentar ser mais resumido, né, e objetivo na apresentação. Foi muito bem, cara. Parabéns aí pela apresentação. Muito ilustrativa, figuras de muita qualidade. Nada menos esperado que você, meu amigo aí, que é brilhante aí nas apresentações e nos artigos que publica aí, até com publicações internacionais. Parabéns, cara. E obrigado por ter aceitado o nosso convite e engrandecer o nosso encontro.
Bom, então, eu vou apresentar os casos, estamos bem de horário, né? O Eduardo estava meio preocupado, temos aí 55 minutos para discutir os casos. Eu peço, então, que os colegas, doutor César, doutor Franco, doutor Renan, doutor André, apareçam, né? Não sei se o doutor Renan está por perto aí também. E vamos começar, então, a discussão dos casos. Vou apresentar aqui, vou compartilhar minha tela. Deixa eu pegar. Quem quiser participar também pelo chat, a gente vai organizando. Tá aberto para todos participarem também, tá? Deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Eu estou vendo. Não, ainda não. Não? Sim. E agora? Não. Estão vendo? Não. Só você. A tela... Não, tua tela não. Não, para aí que eu vou olhar o que aconteceu aqui. Apresentação. E agora? Agora sim. Agora sim. Ah, então faltava... O problema era aquela peça que fica atrás do teclado. Então tá, vamos começar então a discussão dos casos sobre patologias do tendão de Aquiles. Primeiro caso, paciente masculino, 35 anos, sem comorbidades, representante comercial, estava no sítio dele e sentiu uma dor súbita na panturrilha, tipo pedrada, chegou no meu consultório com 7 dias, né? No exame físico, dor à palpação, dos gastrocnêmios, uma falha palpável ali no trajeto do tendão de Aquiles e o sinal de Thompson positivo. Vamos aproveitar aqui o doutor Eduardo e perguntar para ele, quando chega um paciente assim, doutor Eduardo, no consultório, diagnóstico a gente sabe, mas para fins de comprovação, planejamento cirúrgico, você costuma pedir algum exame complementar ou se o paciente estiver em jejum já vai para o centro cirúrgico? Como é que funciona aí no teu dia a dia? O exame complementar, infelizmente, depende do convênio do paciente, né? Mas geralmente só a ecografia, né? Que, na minha opinião, não é necessário, né? Em casos como esse, assim, paciente jovem, com quadro clínico, né, anamnese bem... exame físico também, né? Bem evidente de lesão de tendão de Aquiles, né? A não ser que tenha suspeita de alguma outra lesão associada, né? Doutor César, como é que você procede aí nesse atendimento inicial do paciente com um quadro clínico de ruptura aguda do tendão de Aquiles? Perfeito. Então, Aquiles tem aquela ideia, né, de que, na verdade, às vezes não é uma lesão aguda, mas sim alguma tendinose que foi agudizada, né, com a própria ruptura, né? Então, esse tendão, às vezes, ia sofrendo há mais tempo. Eu também não peço exame de rotina, tá? Só em algum caso específico, se tem alguma queixa prévia, né? Às vezes de dores crônicas, alguma alteração reumática, por exemplo, né? Que vai suspeitar de alguma deformidade diferente, né? No calcâneo, no tendão. Mas, em princípio, também não uso o exame de imagem para indicar uma cirurgia. Certo. Franco, como é que você procede? Bom, eu concordo com os demais ali. Eu não costumo pedir exame de imagem com um quadro clínico bem... já está claro aí, né? O gap, o Thompson e tal, o tipo de mecanismo de trauma, para mim, está fechado o diagnóstico, vai para o tratamento direto. Certo. Doutor Renan, como você procede nesses casos de lesão aguda? Eu gostaria que todos os colegas falassem, depois eu vou passar a minha impressão e vou mostrar os exames. Doutor Renan, boa noite a todos aí. Boa noite. Pede exame de imagem complementar, não? Então, assim, ó, geralmente, quando eu tenho alguma desconfiança que a lesão é muito baixa, eu peço. Se eu tiver o gap palpável numa distância clássica, ali próximo dos 4, 5 centímetros do calcâneo, eu já não peço. Mas se o exame físico também tiver claro, com o sinal de Matlis, com o Thompson bem claros para a lesão completa, não peço. Eu peço quando eu tenho alguma dúvida. E eu peço com alguma frequência. Sim. Doutor André?
Então, eu queria falar duas coisas que eu acho que são bem importantes na história. Uso de quinolonas. Os sintomas prévios. Se esse paciente já tinha dor prévia, e como o Renan falou, se for um paciente que com dor crônica, essa ruptura pode ser um pouco mais distal, e eu suspeito, ou no exame físico eu vejo que tem um ráglum grande, eu vou fazer um raio-x para ver se não foi uma avulsão. O ultrassom ele só complica, porque quando vem com laudo de lesão parcial, e que não é infrequente, o laudo vir assim, às vezes o paciente fica relutante em operar, porque acha que vai cicatrizar. Então, exame complementar de rotina numa lesão aguda sem sintomas prévios eu não peço. Com sintomas prévios e uma ruptura que eu possa achar que é distal, eu peço raio-x para ver se não avulsionou. Perfeito. Bom, eu de rotina, como a gente acaba tendo facilidade nos exames e até para fins de documentação e proteção, eu peço exame de imagem, pelo menos um ultrassom, dependendo da condição do paciente, por mais que fique às vezes é confuso se é uma lesão parcial ou não. Mas se for parcial, o paciente ficar na dúvida, eu converso com o radiologista, gosto de conversar com os radiologistas, discutir, aprender com eles, trocar conhecimento, e muitas vezes peço a ressonância, né? Então, Pedro, aqui... só um comentário ali, desculpa te interromper ali, com relação a essa questão do ultrassom, mas também acontece frequentemente, o que eu faço é no exame físico do paciente mostrar para ele, né, o Thompson no lado normal e no lado alterado, né, fica bem claro, o paciente vê que não está funcionante um membro e geralmente ele se convence de que realmente a lesão é total, assim, se tivesse alguma fibra passando, né, o movimento permaneceria, né, em muitos casos. Perfeito. O problema é que é na hora ali que a gente está conversando é uma coisa e eu, graças a Deus, nunca tive nenhum processo médico, mas a gente tem que estar sempre protegido, né? Então, eu acho que o exame de imagem, a documentação não só pelo diagnóstico do exame clínico, sempre é bom, né? Então, essa imagem da ressonância magnética, o paciente chegou com essa ressonância magnética, alguém gostaria de descrever o exame, alguma característica especial que vocês veem? Dá para ver a ruptura, né? Os cotos estão próximos, normal, né? A gente fica até meio na dúvida se é tudo degenerado ou não, mas é muito pelo hematoma, né? Enfim, com essa ressonância, vamos lá, descrever essa ressonância, eu acho que alguém tem alguma característica importante, acho uma ressonância tradicional, né? Ô Pedro, tem uma característica importante que é o nível da lesão, né? Um pouco mais alto, mais né? alto que a média. Isso, boa. E com esse padrão de lesão, menos de 2 semanas de evolução, qual o tratamento que vocês usariam para esse paciente? Vamos começar, doutor Eduardo, o que você faria? Eu estou olhando a ressonância aqui e agora, assim, como eu não peço assim, de rotina, mas parece um tendão degenerado ali, né? Não sei se na palpação ele já tinha um espessamento do tendão de Aquiles, da porção distal ali, ou não tinha. Ele chegou... degenerado ainda. O paciente foi o primeiro contato comigo, a ressonância magnética foi feita, não tinha nenhuma queixa prévia, tinha palpação ali do gap, e esse era o exame de imagem dele, né? Não tinha nada de espessamento, assim, nenhum nódulo, nada mais distal, até porque fica um certo edema, é difícil de palpar, né? A panturrilha fica edemaciada. É uma lesão proximal, né? Uhum. Que daria, assim, para fazer uma tenorrafia primária. Eu só não sei em relação à qualidade do tendão, né? Ele parece degenerado. Não sei o que os demais acham do... Sabe que muitas vezes o infiltrado que se forma ali na lesão, ela dá essa sensação que é degenerado e às vezes não é, viu?
Eu concordo contigo, Renan. Eu acho que muito é do hematoma que se forma ali na região pela ruptura do tendão. Qual seria a conduta que tu daria nesse caso, Franco? Bom, só uma consideração ali em relação à ressonância, apesar de parecer realmente ser infiltrados, pegar a porção mais distal do tendão de Aquiles, ela parece bem espessa, né? Então, realmente não dá para descartar uma tendinose prévia, até porque, por esse mecanismo de trauma, a gente tem que partir do princípio que o tendão normal não rompe, né? Tem que ser já um tendão doente. Mas eu optaria aí pelo tratamento cirúrgico, com certeza, nessa idade, pessoa ativa, né? A não ser que tivesse uma comorbidade assim muito grave, que não parece ter, ou se não fosse o desejo do paciente operar, né? Mas pela ressonância, pelo quadro clínico, pelo tempo de lesão, eu optaria aí por uma aterorrafia primária direta. E já vi que tem um plantar delgado ali. Se acontecer alguma coisa, tá na mão já para usar de enxerto, se precisar. Faria aberto, então, método tradicional, nada de minimamente invasivo. É um pouco mais alto ali, como mais a transição miotendínea, eu acho melhor até fazer aberto, para ter certeza ali, porque ali eu começo a fazer um leque já o tendão, né? Então eu tenho mais certeza que estou pegando um tecido de qualidade ali. E faria um método tradicional com sutura de Krakow, né? Perfeito. Doutor André, tem muita experiência aí com torcedor de Aquiles, reforço com fibulares, né? O que o doutor faria? Eu não lembro se foi o Benetton que fez o trabalho com a gente, que comparou o reforço fibular com sem reforço. Foi tu, Benetton? Sim, fui eu, Demônio. Então, e aí a gente viu que não precisava. E eu parei de fazer. Tu foi residente aqui com a gente quando? 2013? 2013. 13. Então, eu já estou há 8 anos sem fazer o reforço. Eu fazia de rotina. Eu gostava muito do reforço com fibular, mas realmente ele se mostrou desnecessário. Tá, voltando ali, porque eu tinha levantado a mão quando tu mostrou a ressonância, eu acho sim que é uma lesão alta e eu ficaria de orelha em pé para essa lesão. Como ela é proximal, eu não acho que eu precisasse entrar preparado para um reforço com flexor ou uma substituição de todo o tendão distal. Então, perfeito. Eu não entraria com ideia de fazer uma transferência, pelo menos de inserção óssea ali. Mas, para esse caso aqui, se eu me deparar com uma degeneração grande, eu ainda consigo usar o fibular curto e fazer um enxerto livre dele, pegando a parte proximal, miotendinosa proximal, porque eu acho que está bem alta essa lesão. O Cruz nos mostrou que o solear ele tem um término bem distal, bem mais que os gastrocnêmios. Então, eu acho que tu vai se deparar com a área muscular ali. E se eu precisasse usar, se os cotos não tivessem legais, eu usaria o fibular curto com enxerto livre. Perfeito. Eu confesso que na época, esse caso já é um caso antigo, na época eu estava um pouco animado com as técnicas minimamente invasivas e optei pela cirurgia minimamente invasiva com a técnica de PARS, né, percutânea. O paciente não evoluiu muito bem, vamos passar aqui. Começou com 10 dias com essa ferida, daqui a pouco teve uma infecção, 60 dias, antibiótico, terapia empírica, 3 semanas, fechou, paciente satisfeito com o tratamento, um cortezinho só e sumiu. O paciente queria era resolver o tendão de Aquiles, estava caminhando, estava com boa mobilidade, com, segundo ele, a força adequada, né? Tava ganhando mobilidade e força e tinha parado de incomodar. Não tive contato com ele, né? Pedro, eu vejo que... Oi? Eu tenho muito medo do cipro.
E Sim. um dos questionamentos pré-operatórios meus é se o paciente estava usando. E eu tive 2 experiências com um fundo emocional bastante grande, que eu comecei a usar, e em 2 dias eu parei de usar de tanta dor que eu tive. Eu não sei Sim. se eu só tive a dor porque eu sabia que podia ter problema ou não, mas enfim, num paciente que já teve uma lesão, eu achei um pouco estranho tu usar a cipro nele. Se ele já teve Eu te confesso que eu acho que veio bastante depois a ideia da cipro ser tenotóxica, acho que uns 3 anos atrás, né, que se publicou um artigo que foi bastante difundido, e esse caso é anterior a isso, né, mas, enfim, realmente eu acho que foi infeliz, né, tanto é que complicou, e agora a gente vai solucionar esse problema, né, mas realmente eu não uso mais, né, ciprofloxacina eu evito, eu uso de rotina, infecção mais superficial hoje, Clavulin BD, né, e preferencialmente coletar material e fazer antibiótico terapia guiada, né, por exames, e não ficar na parte empírica muito tempo, só realmente quando é bem superficial. Ok. Então, paciente fechou, ficou bem, mas... O Pedro, só um comentário ali, com relação à incisão, né? Essa incisão, quando a gente não faz, quando faz transverso, às vezes tem que fazer um pouco de força, né, para pegar tendão e tal, e ali eu acho que acaba machucando um pouquinho, né, o tecido, e muitas vezes dessa infecção, né? Então, às vezes, mesmo com um corte pequeno, acaba fazendo um corte longitudinal. Eu acho mais, na minha opinião, né, mais fácil para acessar o tendão, tanto superior como inferior, assim. Mas é uma preferência minha, né? Eu já vi algum... Sim, a pele tu faz longitudinal e o peritendão transversal. E alguns casos, o pessoal da Unifesp, né, que fazem bastante também percutânea, às vezes com os cortes transversais, acontecendo isso também, né? Mesmo... Eu acho que sim, eu acho que a incisão longitudinal ela acaba sendo menos traumática. Algumas pessoas têm preferência por cortes transversais, mas realmente a gente, quando começa a ver as coisas, a gente testa, né, as técnicas, às vezes tem casos ruins e não faz mais aquilo, né? Por mais que alguém publique uma série de casos, diga que é uma maravilha, tu sabe, bom, na minha mão não é bom. Então, uma das coisas que eu não utilizo mais, inclusive, é o PARS. Eu já operei alguns pacientes com bons resultados, teve um lutador aí de Vale Tudo, mestre de capoeira, que voltou, tudo ótimo, nível funcional bom, mas por esse caso aqui eu não gostei mais de usar o PARS aí, e aí parei. Alguém tem alguma consideração até aqui mais que queira passar? Eu quero falar. Pode falar, Renan, depois eu falo. Quer falar antes? Não, pode ficar à vontade, você é mais velho que eu. Deixa você falar. Tu que é mais velho. Essa Olha barba só. aí, tu tem mais idade, eu acho. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração na indicação, que no fim a gente não comentou, é o cigarro. O tendão de Aquiles... Não era tabagista, Renan. Não era. Perfeito. O fumante, para eu operar, é um trabalho psicológico. Ou ele se compromete a parar, ou não vou operar, vou deixar ele livre. Eu tive uma experiência ruim com PARS, mas também acredito que foi uma infelicidade minha, mas até queria levantar a pedra para vocês opinarem aqui. Eu estava naquele curso da ANA, lá em Chicago, e quem tava de preceptor da gente era o Robert Anderson. E aí ele fez a técnica no cadáver e para depois a gente abrir. E quando a gente abriu, a maior parte dos fios tinha pego só massa muscular, não tinha pego a parte tendínea. E aí eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça e eu perdi a confiança na técnica, que eu tenho certeza que é boa, mas eu perdi a confiança total nela. E eu não sei se vocês já vivenciaram essa situação, que eu tenho isso com alguma frequência ali no hospital. Quando tu vai juntar os cotos, tu enfia o Kelly para dentro do coto proximal e dá uma puxada, quando ele está meio esfiapado, e às vezes tu puxa toda a massa tendínea que está enrolada lá dentro. Sim. Não sei se vocês já perceberam isso. Se já aconteceu com vocês. E tu puxa aí, poxa, o tendão que não tinha quase consistência se torna um tendão consistente a partir dali.
Então, na verdade, sim, sei. Eu não tenho essa coragem de usar a Pars, na verdade. Outra coisa que eu ia comentar é o fio inabsorvível que ela usa, que também é uma encrenca. A hora que infecta, cara, enquanto tu não tirar, tu não resolve. O Pedro acho que vivenciou essa situação aí, né? Vou mostrar para vocês. Foi feio. Bom, o Franco queria falar também, né? É isso? Sim, tinha caído e voltei aqui. Só passar um pouco da minha experiência, eu faço com incisão transversa. O que eu modifico, assim, que se olhar a técnica do PARS, a incisão, ela é mais proximal ao nível da lesão. E quando fazia dessa forma, eu tinha uma dificuldade de pegar o coto distal, muitas vezes, e tinha que fazer força ali, como o César comentou. Então, eu comecei a fazer no nível da lesão, o que facilitava bastante. E até hoje, graças a Deus, eu nunca tive um problema de pele relevante. Tive um caso só que tive que ampliar a incisão na hora, que é um problema, né? Que fica uma zeta ali em vez de ser uma longitudinal. Mas, de modo geral, minha experiência com o PARS é boa, assim. Não tive nenhum problema até hoje com o Fiberwire também, né? Claro que vai chegar um momento, mas ainda não chega. Ainda não chegou. É tipo consórcio, né? Tendão de Aquiles é tipo consórcio, assim, uma hora você vai ser contemplado com uma infecção, um problema de pele, alguma coisa assim. É incidência, né, cara? Quem opera aparece às vezes, por mais que se cuide. Bom, então o paciente chegou, né, com queixa de dor, apavorado, surgiu do nada, eu achando que o paciente estava feliz, né, que tinha curado aquela infecção, e foi no consultório com bastante infecção. E aí eu não tenho imagem no consultório, eu tenho imagem já no centro cirúrgico, já limpinho, mas esse aspecto, né? Várias fístulas com secreção purulenta e mediante a isso, tríceps sural funcionando perfeitamente, o cara estava já, mas uma infecção. Qual a conduta que vocês tomariam nesse caso aí? Pode começar, vamos mudar a ordem. De repente, o Renan falou agora, vamos começar pelo Renan, depois o André, e assim a gente vai lá para baixo. Bom, Renan. Cara, assim, ó, enquanto tu não tirar o Fiberwire, não cicatriza, não vai resolver tua infecção. Né? Perfeito. Tu vai ter que, na verdade, eu faria uma incisão longitudinal, não faria nada de mini opening aqui. Procuraria fio, tiraria tudo que tem, lavaria o tendão, debridaria tecido morto e ele vai reagir bem, cara. Isso aí vai funcionar. Tá. Uma dúvida. Você vai tirar o tecido morto, vai desbridar. Você acha que tem viabilidade de manter esse tendão de Aquiles? Ou você vai fazer em 2 tempos, primeiro tirar, curar a infecção e depois você vai para um segundo tempo? Alguém faria tudo num tempo só? André, desculpa. Pode falar. Fala, Renan. Fala, Renan. Assim, ó, a probabilidade desse tendão estar inviável é mínima, cara. Mas assim, tu vai ter que ver o quanto tu vai ter que debridar. Isso que vai determinar o que vai sobrar. Pedro, como que ele ficou esse ano e meio? O que ele contou para ti? Ele fez esporte? Cara, ele disse que não sentia nada. Não, ele era um cara sedentário, né? Meio gordinho, assim, mas não sedentário. tinha limitações. Mas não tinha nenhuma limitação. Ele estava super feliz com o tratamento. Só que aí começou a infecção. Tá bom. Esse tendão, a princípio, tá bom. Como o Renan falou, eu acho que é só uma reação aos fios. Mas eu acho que é hora de fazer a ressonância, talvez fosse agora, para ver exatamente isso. Sim. Mas ele já está no centro cirúrgico e não fez a ressonância. Eu faria igual o Renan. Faria um acesso longitudinal e tu vai debridar o que está ao redor dos fios infectados. Mas o tendão, muito provavelmente vai estar bom. Eu confesso que isso aqui já era uma imagem bem melhor do que estava quando vi, tinha bastante secreção. Eu não lembro se eu fiz a ressonância. Não fiz. Eu fiz a ressonância, mas não mostrei aqui. Mas estava ruim o tendão. Eu abri, desbridei, vi que o tendão estava bastante ruim, tinha que tirar todos os fios e ficou uma falha grande. Eu tive que colocar cimento com antibiótico
e coletei cultura, iniciei antibiótico terapia direcionado, mandei para a câmara hiperbárica para, no segundo tempo, fazer um procedimento final. Deixa eu ver aqui. Foi evoluindo bem, né, com a câmara hiperbárica e antibiótico terapia, fechou. E aí, o que vocês fariam de reconstrução? César, o que tu faria de reconstrução no segundo tempo, nesse caso aqui? Então, aí no caso tá sem tá aquele gap ali dentro, né? Tu tirou. Sim, tem um cimento com antibiótico. Certo. Tem uns 10 centímetros, mais ou menos. Certo. Tentaria fazer algo o menos invasivo possível nesse segundo momento. Se tivesse a infecção curou, né? Por exemplo, não tem mais sintoma, não tem febre, não tem sinal flogístico, né, local. Eu pensaria em fazer uma reconstrução, provavelmente com isquiotibial, e tal, associasse junto algum músculo aí, vamos dizer assim, um flexor longo do hálux, um fibular, para ganhar um pouquinho de, como está muito tempo, né, toda essa história, às vezes perde muita massa muscular e às vezes, nesses casos, as transferências ajudam um pouco mais, né, porque tu acaba ganhando muscular para a força nessa região, para flexão plantar. Então, eu pensaria nas duas coisas. A questão de fazer a reconstrução com fibular ou flexor longo do hálux, tem que só cuidar com relação a colocar um metal ali dentro, né? Quanto menos metal nesses casos, melhor, né? Eu fiz um caso, uma vez, uma reruptura, paciente com infecção crônica, eu recebi o paciente no consultório. Quando eu fiz a reconstrução, eu acabei usando, fiquei com medo de metal, né? Também por causa da infecção e tal. Eu usei um parafuso de biotenodese absorvível, assim. Na época foi super bem, foi uma coisa que eu não uso geralmente o absorvível, né, para nada, só que nesse caso eu achei melhor usar. E aí, pós-reconstrução, eu mantive o paciente internado para antibiótico-terapia endovenosa, né, e depois de alguns dias, se não me engano foi 7, 10 dias, algo do tipo, com vanco, e enfim, eu fui guiado na época, né, pelo infecto, e continuei a antibiótico-terapia em casa. Foi super bem, assim, né. Perfeito. Fechou. Assim, ó, eu vou tentar passar um pouco mais rápido, no caso, para a gente poder usar os outros, que vai até às 9, tá? Conduta foi reaberto, então, 2 meses. Eu usei o flexor longo do hálux, tirei. Aqui está um enxerto. Na primeira foto ali à esquerda tem o cimento com antibiótico, depois na foto do meio sem o cimento com antibiótico. E na terceira foto já, eu gosto muito de abrir, quando eu faço transferências, independente se eu usar o flexor longo do hálux ou não, eu faço reforço só com semitendíneo e grácil, eu gosto de abrir a face plantar profunda, que eu acho que isso dá uma nutrição para os gastrocnêmios ali e para todo o compartimento como um todo. Foi assim que eu fiz, evoluiu bem, mas, né, com perda de força e uma área de hipoestesia na região do sural, né? O paciente foi no consultório agora, há alguns meses atrás, tem uma área de hipotrofia do tríceps sural, perda de força, mas está extremamente satisfeito mediante a todo o sofrimento que ele teve pela infecção ali, que deixou ele, na época, bastante fragilizado e assustado, né? Quando começou a dar aquelas fístulas, ele realmente se assustou bastante. Tá? Alguém faria alguma coisa a mais, num caso que tinha infecção prévia, usaria semitendíneo, grácil mesmo, com infecção, acreditando que a infecção estava curada, ou faria só flexor mesmo para diminuir morbidade e risco de reinfecção? Eu faria dessa mesma forma, Pedro. Eu gosto de usar um parafuso de biotenodese igual o César também. Eu também. E tem que ver se o paciente está disposto, né? Eu tenho um que está até hoje sem tendão e tá ok para ele. Isso aí. Bom, vamos para o próximo caso. Vamos fazer uns casos que deu mais certo. Posso só levantar uma pedra aí, Pedro? Claro. Quando tu faz a sutura do Aquiles, ele por um período de uns 2 anos, ele fica que é um tronco de largo, né? E depois de uns 2 anos, ele volta a ficar fino, quase no padrão do lado oposto. Não sei se vocês já observaram isso aí. Sim. Nesse período que ele está um tronco de largo, ele é um tendão viável. O cara consegue jogar até bola com ele. Mas se tu fizer a ressonância dele, ele tem um monte de infiltrado
fibroso, é extremamente, parece um tendão absolutamente doente, né? Sim. E a pedra que eu queria levantar, assim, é que, na verdade, isso acho que às vezes dificulta para a gente saber se o tendão está viável ou não, né? Tu olha aquela imagem ruim, tu abre aquele tendão esbranquiçado por dentro. Na prática, não sei se vocês levam isso em consideração ou não. Eu queria era fazer a pergunta para vocês, na verdade. Como é que, ó, essa aqui é uma das minhas filhas, ó. Como é que vocês consideram isso? Vocês levam em consideração ou não? A qualidade do tendão eu levo em consideração. Geralmente eu faço um desbridamento proximal e distal e vou vendo como é que está a parte de infiltrado gorduroso, principalmente, se tem sangramento. Se no exame de imagem sugere uma degeneração e na macroscopia ali parece também, eu tendo mais a desbridar mais e tentar buscar algum reforço. Ultimamente eu tenho usado mais semitendíneo e gráceo daí nesses casos, assim que tem um gap maior de tendão. Pedro, tu tira em outro decúbito ou tu tira em decúbito do ventral? Não, eu deixo no mesmo decúbito. Eu faço uma flexão do joelho e tiro ali em decúbito ventral mesmo. É um pouquinho mais difícil, okay, mas dá para fazer bem, né? Eu tenho uma série de casos bons já. Tá. Ok. Caso 2, acho. Vamos lá, caso 2. Opa. Masculino, 33 anos, rígido, dor na panturrilha esquerda e deformidade no calcanhar e perda de força há 2 meses. Na época, ele tinha sentido sensação de pedrada jogando futebol. Exame físico, um gap palpável e o Thompson positivo também. Então, é um tendão de Aquiles negligenciado crônico, que infelizmente é uma rotina no nosso consultório, né? Ali, como o doutor Eduardo mostrou, a fase de cicatrização do tendão é muito precoce e alguns colegas em trabalhos, a partir de 2 ou 3 semanas, já começam a mudar a conduta, né? E classificar como subaguda e até crônico, né? A lesão do tendão de Aquiles. Então, nesse caso, eu tenho aqui os exames de imagem e a ressonância magnética. Eu acho que vamos aproveitar vocês mais na parte de conduta, né? Não vamos discutir a imagem, porque está bem característica ali, um gap palpável grande, e ali na própria exame clínico, na sala de cirurgia, uma deformidade bem característica dessa falha no tendão. 2 meses de evolução, o paciente era extremamente ativo, jogava bola, está extremamente insatisfeito. Como que vocês procederiam a esse tratamento? Doutor Eduardo está bem quieto aí agora, pode falar, por favor. Geralmente, nesses casos aí, eu faço a transferência do flexor longo do hálux, mas eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que não consegue, assim, em atleta jovem, né? Não consegue restaurar assim a função do tríceps sural, né? Não consegue ter aquela força, ganho de massa muscular também. Eu não sei se é o mais indicado em jovens, né, a transferência do flexor longo do hálux. Mas como eu estou mais acostumado nesses casos assim crônicos, e assim só para complementar, eu acho assim, depois de 3 semanas de ruptura do tendão de Aquiles, eu já começo a pensar como caso crônico. Perfeito. Eu também. Eu, inclusive, meu trabalho de conclusão no meu R4 de pé e tornozelo na Santa Casa foi lesão do tendão de Aquiles crônico com reforço do flexor longo do hálux. E aí eu tinha como um mantra que é aquilo que era que se fazia, porque, né, eu estudei um monte. Mas hoje em dia eu já mudei minha conduta, né? Hoje em dia eu acho que eu prefiro o outro. Todo mundo concorda que teria que ter algum tipo de reforço ou transferência e alguém não faria isso? Só faria um VY, rebateria para baixo, ou todos pensam num reforço pelo gap grande? Eu nunca consegui fazer o rebatimento do flap. Para mim, tem algumas coisas nos livros que não se traduzem clinicamente em vivo.
E aquele flap que vai lá para cima, eu nunca vi ele, nunca vi. Tu abre e é só, quando termina o tendão é músculo e não existe aquela poneurose. Nos pacientes que eu fui atrás dela, desisti de ir. Aqui eu entraria para fazer um enxerto livre. Eu acho que o tendão distal ali não é ruim. E o problema da transferência do flexor, do hálux, é como que tu vai aproveitar toda a massa muscular do tríceps, que é importante. Você viu no teu caso anterior a diferença dos dois lados, né? E quando tu faz a transferência do flexor, do hálux, dificilmente tu consegue reinserir o tríceps nessa massa, porque a parte que está nessa região é muscular do flexor do hálux, não é a parte tendinosa que tu possa ancorar bastante. Então, como ele é muito jovem, a minha tendência seria fazer um enxerto livre. Perfeito. Algum dos colegas não faria enxerto livre? Faria flexor ou fibular? Eu faria flexor do hálux também. Nesse caso. Oi? Eu também acho que acima de 3 semanas já é crônico. Esse tem 2 meses. Então, acima de 3 semanas já é uma lesão crônica, na minha opinião. Só que 2 meses a gente sempre entra com aquela esperancinha, assim, acho que dando uma puxadinha até vai. Mas na prática acaba usando o enxerto e eu prefiro o flexor do hálux também. Mas é um gap bem grande aqui, né? Tem centímetros aí, uns 4, 5, nem lembro. Vou passar. Chega, né? Peraí, deixa eu dar opinião aí. Desculpa. Ô, Pedro. Ô, Renan, fala. Assim, ó, eu trabalho no Celso Ramos, que é público, e eu pego mais com 2 meses do que com 1 mês, sabe lá? Perfeito. Assim, eu pego com 6 meses, com 1 ano e meio. O que eu te diria, assim, ó, com 6 meses para cima, tu tem degeneração gordurosa. Na verdade, com 5 meses já tem. Mas com 5 meses é mescladão, assim, tu ainda salva. Uhum. O que eu faria aqui, ó, debrida e faz o Krakow e une tudo que tu puder botando o pé em equino. Tá? E aí que tu vai ver o que é o gap, cara. E aí, assim, se tiver o plantar delgado, tu tenta usar, tá? Porque às vezes o gap é 2 centímetros, por exemplo, com um delgado tu faz várias voltas, tu resolve. Mas era mínimo aqui, não era muito pequeno esse plantar delgado dele. Outra coisa, assim, eu ainda dei sorte que aquele rebatimento lá da face que o André falou, eu já fiz 2 vezes. Assim, né? Tem paciente, às vezes, que tu consegue, tem uma capa mais grossa, né? Mas também não é minha preferência, não. O flexor do hálux, eu acho que tem sido minha preferência, não tenho experiência com enxerto livre, na verdade, eu queria até ouvir a opinião de vocês, como é que é a cicatrização dele. E o fibular eu fiz muito na minha vida, mas eu não faço mais nenhum, cara. Depois que, hoje em dia, eu considero ele extremamente útil para o tornozelo. Pedro, alguns casos que eu acho que tem às vezes um gap muito grande, tem perda de massa muscular, degeneração gordurosa, né? Eu acabo às vezes fazendo técnica mista mesmo, sabe? Às vezes eu uso livre e faço um reforço com o flexor do hálux, por exemplo, sabe? Legal. Eu acho que sim. Eu acho que isso aí, eu acho que 2 meses não precisava ainda de um flexor, né? Eu acho que só o enxerto livre, mas eu tenho essa tendência também, viu, César? Eu acho que casos que já tem uma perda importante, uma degeneração gordurosa importante, que vale a pena você fazer a ressonância magnética da perna, né, para ver isso. Aí eu uso sim algum reforço local. Eu ainda estou na dúvida, minha dúvida pessoal, se vale mais a pena tirar o flexor longo do hálux ou tirar algum dos fibulares. Eu acho que não existe uma resposta ainda para isso, né? De acordo com o tipo de pé, se o pé é cavo, se o pé é plano, se o cara é um jogador de futebol que gosta de arrancar. Então, assim, é muito assim, pessoal da expectativa, da necessidade do paciente
para o que tu vai retirar do paciente ou não, porque realmente tu retirando um tendão, ele vai perder alguma força, né? Então, como o Eduardo falou na aula dele, o tríceps sural representa 65% da força, o flexor ele representa bem mais do que os fibulares. Então, se o cara já tem uma perda de força e tu vai tirar o flexor aonde ele está, ele vai perder mais força. Então, eu tenho essa dúvida ainda, acho que seria legal até algum trabalho nesse sentido. Bom, vou passar, tá? Para a gente ver os outros casos que eu preparei com bastante carinho para vocês aí, meus queridos. Vamos lá. E não passa essa porcaria. Onde é que está aqui? Conduta. Eu fiz o enxerto livre, tá? O que eu fiz? Eu liberei os gastrocnêmios para tirar as aderências, fiz um VY lá em cima para soltar um pouco mais e fiz um reforço com semitendíneo e grácil. Fixei com parafuso de biotenodese, preferência, eu acho, porque esse tendão ele fica, em média, um diâmetro de 6, né? Então, acaba que não precisa ser bem o biotenodese, pode ser um parafuso de interferência, né? Aqui ele estava meio ansioso e com 3 meses ele pediu para fazer uma ressonância, que ele tinha pisado, tinha sentido um mau jeito, já mostrando a integralização do semitendíneo e grácil, o parafuso de interferência não metálico, né? E no pós-operatório de 1 ano e 3 meses, as incisões cicatrizadas, ali a incisão da retirada do enxerto de semitendíneo, eu dobro o joelho mesmo, faço a flexão do joelho e retiro ele com um decúbito ventral. O paciente retornou a todas as atividades, boa mobilidade, restrição mínima de dorsiflexão, está com a panturrilha do lado operado 1 centímetro maior do que a do lado não operado, teve uma hipertrofia. E aqui mostrando a função do paciente, ele me mandou com 5 meses, ele jogando futebol, dizendo que marcou até gol no retorno dele ao esporte. Ele é aquele cara lá no fundo que vai jogar, que está jogando e fazendo gol. Então, acho que o resultado foi bem bacana. Alguém tem alguma consideração desse caso? Acho que dá para falar mais um ainda, tem mais 13 minutos, dá para a gente pular mais um dos dois aqui desse caso. O Pedro, achei bem interessante, tu colocou 2 casos, né? E teve a coragem de colocar o primeiro caso, que tu teve uma infecção. E é interessante como vai mudando, né? Tendo um caso ruim, marca, né, a pessoa e ela já fica mais cautelosa, né? Em indicar aquele tratamento minimamente invasivo, percutâneo, né? E esse segundo caso eu acho bem interessante, porque, eu não sei, eu uso, né, a transferência do flexor longo do alto, mas eu acho que talvez não seja a melhor conduta para pacientes jovens, né? Talvez eu tenha que rever isso. Demora um pouco mais para recuperar nesses casos de transferência de enxerto livre, né? Mas o paciente ali é ansioso, né? Aquela questão do inchaço, etc., né? Mas tu vê, assim, a panturrilha eu achei muito interessante. Veio de massa muscular, esse teu caso ali foi muito interessante, né? Voltou bem, né, cara? Dá para ver bem direitinho que isso a gente não consegue com a transferência do flexor longo, pelo menos na minha opinião, né? Eu concordo contigo. Eu concordo contigo, viu? E por isso que eu mudei a técnica. Eu não sei o que os colegas pensam aí, mas eu fiquei fã aí do enxerto livre. Eu quero falar um pouquinho. Eu acho que o enxerto dos flexores do joelho tem a vantagem dele ser bastante longo e serem 2 tendões, né? Eu gosto muito do fibular, se são lesões pequenas, até 5 centímetros, eu uso o fibular. Eu faço 3 vezes ele, eu tiro ele na massa muscular e desinsiro na base do quinto, então a gente ganha um tendão bem legal. Mas eu queria falar, tu comentou teu primeiro caso foi sobre minimamente invasivo, e a gente, quem fez residência aqui com a gente, e mesmo a normal ou a do R4, eu não sei como que o pessoal está fazendo, mas eles aprenderam uma maneira bastante legal, que é a máxima minimamente invasiva. Ou seja, a pele
é aberta da mesma maneira, mas a gente abre o peritendão e trata como se fosse, como a que tu fez. A gente abre transverso o peritendão, entra com a Kelly, traciona e prende o tendão junto com o peritendão lateral. Então, eu não abro o peritendão, se necrosar a pele, não vai afetar, a não ser que tenha infecção, claro, mas só necrose de pele não vai afetar o tendão, porque ele vai estar coberto, de maneira nenhuma vai estar descoberto. E todo mundo que já abriu, isso aí aconteceu comigo no passado, quando tu abre o peritendão, nem sempre tu fecha ele completamente, às vezes a nozeira que tu dá já não permite que ele feche, às vezes tu passa os pontos e ele vai rasgando o peritendão. Então, dessa maneira, eu tenho evitado muita complicação no tendão e assim, mas daí tu não dá o ponto direto no tendão. O Cruz mostrou ali, com 5 semanas, o tendão ele só precisa estar perto um do outro, que é o que a percutânea faz. O resto é ele que vai fazer. Então, se tu tracionar o coto distal, ancora ele no peritendão, traciona o coto proximal, ancora no peritendão, e faz o nó de Cracóvia igual. Às vezes, só falando, fica um pouco fantasioso, mas quando tu olha a cirurgia, tu vê que ela é igual à aberta, só que o peritendão não é lesionado. O André, eu fiz com o Eduardo quando ele voltou para Porto Alegre, a gente trabalhava junto, a gente fez alguns casos assim, eu gostei bastante, eu fiz por muito tempo dessa forma, e ainda dependendo do caso, faço, gosto bastante. Parabéns aí por essa ideia. Até hoje eu faço dessa forma que o professor Demore comentou, eu acho que é válido, acho que não precisa abrir o peritendão, né? Ainda mais com fio absorvível, né? Então, outra coisa também que eu também mantenho essa técnica, o que eu faço às vezes é uma incisão cada vez menor, assim, sabe? Hoje eu consigo puxar a parte proximal e a distal por uma incisão de talvez 3 centímetros, sabe? Então, cada vez meus cortes são menores. E faz um tempo que eu faço isso, não vi diferença no pós-operatório, assim, com relação à ruptura praticamente zero, e tá indo super bem, assim. E eu acho que dá para fazer uma técnica com um acesso menor, né, de uma forma que consiga enxergar bem os cotos, né, enfim, fazer como o Demore tinha falado também ali. Acho que é uma opção que é viável. Acho que dá para passar mais um caso rapidinho, né? Vamos ver aqui. Ó, feminina, 52 anos, rígida, aposentada, dor no calcanhar há mais de 3 anos, sem melhora com tratamento conservador. Não tive nem coragem de oferecer mais tratamento conservador para ela, depois que ela tinha feito 60 sessões de fisioterapia. E então, exame físico, ela tinha um calcanhar volumoso, não tinha encurtamento de gastrocnêmico importante e tinha dor elevação monopodal. Raio-X, uma entesopatia do calcâneo, ressonância magnética mostrando também. Eu queria saber dos colegas, vocês com uma entesopatia grande, assim, vocês costumam abordar só a parte óssea do calcâneo, vocês já fazem alguma coisa no tendão de Aquiles e o que fariam? Acho que vamos ser mais rápido, só porque não podemos passar das 9. Já Tudo são bem, deixa eu 7 falar, para as 9. então. O que eu gosto de ver nesses pacientes, e muitos deles têm pé cavo-varo, e eu uso a analogia das coroa e correia da bicicleta. Se o eixo do tríceps está desalinhado, vai dançar em algum lugar. A correia, que é o Aquiles, vai adoecer. Então, muitos pacientes com entesopatia, e eu faço uma palmilha que anula o cavo do primeiro metatarso, a palmilha é quase um teste de Coleman. Os pacientes acabam melhorando. Nem todos, claro, mas alguns a gente evita a cirurgia. A paciente já chegou insatisfeita, querendo operar e estava bem degenerado, eu optei por cirurgia. O que vocês fariam de cirurgia nesse caso aí? Mas eu concordo que tentar tirar um pouco do cavo faz parte do tratamento conservador também, né? Ondas de choque poderia ser tentado também, e tem bons casos com ondas de choque quando o paciente não tem condições clínicas, melhora, diminui a inflamação, mas não vai destruir essa entesopatia, né? Então, não é uma tendinopatia calcária, é um entesófito mesmo.
E aí a É o que tendência... eu faria, sabe, Pedro? Eu faria isso aí, eu faria uma palmilha para resolver o cavo e ainda tentaria fazer as ondas de choque, já que tem a facilidade do aparelho. Até porque operar isso não é muito bacana, né? Então, se puder fugir aí, fazer uma técnica menos invasiva, que melhore aí 80%, Mas assim, ó, 90% da dor. esse sagital aí, o tendão parece bem, viu? É, Não tá com mancha branca, se Eu, tu nada. eu gosto de olhar analisar, eu gosto de o analisar em vórtice- T2, para ser bem sincero, que eu consigo ver todas as áreas ali de Sim, hipercaptação, tudo né? bem, mas vamos imaginar essa imagem aqui. Eu acho que ela tem um raglum bem grande. Acho que assim, por essa imagem aqui, eu apostaria também numa retirada desse raglum ali, porque ele está dando uma pressão grande no tendão de Aquiles. E assim, Então, tem a calcificação dentro do tendão, aqui dá para ver várias espículas ósseas, não é só um único osteófito, né? Então, ele era grande mesmo, assim, ó, lá, tá? tá, eu esqueci de ver o raio-x. Ó. Então, assim, pô, isso aqui era duro, tinha uma bursa aumentada de tamanho, uma calcificação intratendínea, 60 sessões de fisioterapia, 2 anos reclamando, depressiva já pela dor, a mulher era extremamente ativa, dançava, fazia ginástica e não estava mais conseguindo fazer nada. Chegou no consultório e pediu, por favor, me opere. A gente pode tentar ondas de choque palmilha. Não, doutor, por favor, me opere. O que vocês iam operar ela ou não? Paciente rígida, não tinha diabetes, pressão alta, não fumava, queria voltar para as atividades físicas. Bom, posso dar uma opinião aí? Eu, assim, ó, acho que o primeiro passo é tentar entender o que foi a fisioterapia dela, sabe? Eu tive um caso uma vez com 80 sessões de físio, que eu deitei na maca e fui testar a cadeia muscular posterior, eu estava num equino absurdo. Eu digo, pô, que tipo de fisioterapia foi feita? Foi feito choquinho. Então, assim, ó, se o paciente realmente está com alongamento e está com dor, tá, eu indico a cirurgia. Né? Mas se ele... Desculpa, no sagital aqui dá para ver uma degeneração ó, no tendão ali mais alta também, né? Então, não tinha mostrado todos, uma facete plantar também, né? Importante. Bom, eu vou mostrar a conduta, porque eu acho que a gente não vai conseguir mais discutir. O Funchal pediu encarecidamente que não podia passar das 9. Então, nesse caso, eu alonguei o gastrocnêmio medial por uma incisão na fossa poplite ali, incisão de Baruch. Retirei o semitendíneo e grácil por essa mesma incisão, desinseri o tendão de Aquiles, ressequei o osteófito e o processo posterior a tuberosidade posterior do calcâneo, fiz a reinserção primeiro fiz um túnel ósseo e fiz um pulvertaft ali com semitendíneo e grácil, e como tinha parte do tendão viável, eu reinseri ele com âncoras também, né? Então, esse foi o meu tratamento cirúrgico para paciente. Esse é o raio-x pós-operatório. Aqui, a paciente clinicamente no pós-operatório, ela tinha feito uma bolha no pé, logo que veio no consultório. Aqui, a paciente com o lado operado, está com 11 meses de pós-operatório, voltou a todas as atividades, extremamente satisfeita. Eu acho que assim, ó, a mensagem que fica aqui é o que o Cruz comentou antes. Usar o flexor, tu perde força. Então, acho que a gente tem que reservar para pessoas, não vou dizer, é difícil dizer a idade, porque tem paciente de 70 anos está melhor que eu. Mas então, assim, ó, o nível de exigência, nível de demanda que esse paciente tem. Dona de casa talvez possa ficar com o flexor. Não, faz algum nível de esporte, o flexor não vai ser suficiente. Não vai ser. Perfeito, André. Eu acho que eu faço das tuas palavras as minhas. Foi o que eu percebi ao longo da minha trajetória aí, que os pacientes acabavam ficando com perda de força quando usava só o flexor longo do hálux. E hoje eu uso muito enxerto livre aí para reconstruir o trícepsural. E acho que em alguns casos, talvez com degeneração gordurosa mais importante, grau 2 para cima, eu acho que é importante fazer uma transferência muscular associada.
né? E eu acho que tendão de Aquiles é um tema que tem muito que ser estudado, principalmente pós-operatório. A gente acabou não entrando muito em como vocês fazem a reabilitação, mas uma coisa que eu queria passar aqui para quem está nos escutando, para todo mundo, é que eu não me importo com o arco de movimento. Às vezes o fisioterapeuta ele se preocupa em ganhar mobilidade, mas eu não entro em dorsiflexão antes de 4 semanas, porque é sabido que quando se ganha dorsiflexão muito precoce, acaba alongando o tendão, né? Então, a gente tem que cuidar muito isso, da carga precoce em equino, e a partir de 4 semanas ir diminuindo o equino, e depois só que vai ganhar dorsiflexão. Eu queria agradecer a todos os colegas por terem vindo, os colegas que estão em casa assistindo, o Dr. Funchal aí pelo brilhante trabalho frente aí à parte científica da SBOT, o nosso presidente também, aos colegas radiologistas que estão aqui também assistindo, todos, agradeço mesmo de coração, foi muito bom estar com vocês, e podem falar também à vontade, que nós temos que encerrar agora às 9 horas. Então, desculpem o acelerar, aí tinha mais um caso, mas não deu para fazer. Perfeito, parabéns, né, Pedro? Os casos bem bacanas, assim, com bastante coisa grave associada, né, que nem todo mundo tem coragem de mostrar, às vezes, um caso ruim, né, todo mundo quer mostrar caso lindo e maravilhoso. Isso engrandece muito, né, que são esses casos que a gente mais aprende, na verdade. E todo mundo tem um deles na manga, né? Com certeza. Se não tem, é porque foi para outro cara já. É verdade, outro já tô. Melhor ter, né? Melhor ter. Pedro, então, eu também quero parabenizar e desde o início ali, o pessoal do Subra foi muito bom, foi muito bom. Foi bom ver que vocês todos envelheceram, não fui só eu, está todo mundo caquético aí, todo mundo velho, e isso foi confortador. O Demore segue mesmo, 2011, né? 10 anos segue o mesmo para mim. Não sei se parabéns, eu concordo contigo. Acho que é importante, viu, Pedro, trazer esses casos aí que tu mostrou, tá bem documentado, com fotos bem interessantes, né? Digamos assim, técnicas diferentes, né? Para soluções aí de problemas comuns, né? Na cirurgia do pé e tornozelo, né? Parabéns, gostei bastante, obrigado. Eu que te agradeço aí pela aula e por estar trocando experiência com a gente aqui. A aula também foi excelente. E eu acho que o Dr. Funchal pode fazer um encerramento agora, né? O Dr. César, o Dr. Franco, o Dr. Renan, querem falar alguma coisa rapidamente? Eu tô com receio porque me falaram, olha, às 9, eu não quero passar mais. Pedro, por favor, descompartilha, por favor, a apresentação. Não, pessoal, aqui, olha, realmente os casos foram excelentes, assim, as discussões também profundas. Essa é a ideia aí da educação continuada para o especialista. É para vocês mesmo, esse aí é o módulo que a gente fez aqui, é o módulo pro especialista, que nós temos grandes especialistas no estado, pessoas que realmente militam na área do pé e tornozelo, da mão, do ombro, cotovelo, quadril, tumor, e assim sucessivamente, joelho, né, que eu trabalho no joelho. Veja, então nós temos um especialista. Então, esse módulo é para o especialista. Então, é mostrar exatamente aquilo que vocês fazem. Eu acho que foi com brilhantismo aí que o Pedro mostrou complicação. Veja, que a complicação, na verdade, ela é super importante. A gente aprende muito com a complicação, todos nós temos, né? Eu aprendi, eu que sou um pouco mais velho que vocês, né? Entendeu? Então, eu acredito que a complicação ela ensina muito o cirurgião, né? Só dei 2 tipos de cirurgiões que não têm complicações: o mentiroso e aquele que não opera, né? Então, de verdade, a complicação ela faz parte, veja, do aprendizado, né? E ela existe, infelizmente, né? Nenhum de nós está querendo operar para ter complicações. Mas o mais importante, né, que eu aprendi, que o especialista é aquele que é capaz de resolver todas as complicações existentes, então, nos procedimentos, né? Aquele que só faz a sutura do tendão de Aquiles e depois não consegue tratar as complicações, com certeza não é um especialista do pé e tornozelo como vocês, né? Eu sei que a gente teria muito aí para discutir, né? Com certeza absoluta, mas esse é que é o interesse dessas reuniões. Elas sempre ficam com aquele
gostinho de quero mais. Pessoal, tá certo? Então, são 21 horas e 4 minutos, a nossa responsabilidade até com a própria secretariado do Hospital Baiaçu. Olha, agradeço muito a participação de todos. Tivemos participação aqui do pessoal até de Caruaru, ou seja, então, realmente uma reunião profícua, tá certo? Agradeço imensamente a participação de todos. Estou vendo até o doutor Luiz de Vicente ali participando. Luiz, bem, Parabéns, obrigado por ter Luiz. nos prestigiado. Muito obrigado. Super, e aí estamos super prestigiados mesmo, né? Obrigado a vocês todos, uma boa noite e até daqui 15 dias que nós temos outra reunião da nossa da SBOT Santa Catarina. Beleza, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Abraço para todos aí. Boa noite. Boa noite.